Acordo. Imediatamente preciso descobrir quem sou. Não se trata apenas do corpo, de abrir os olhos e ver se a pele do braço é clara ou escura, se meu cabelo é comprido ou curto, se sou gordo ou magro, garoto ou garota, se tenho ou não cicatrizes. O corpo é a coisa mais fácil a qual se ajustar quando se está acostumado a acordar em um corpo novo todas as manhãs. É a vida, o contexto do corpo que pode ser difícil de entender. Todo dia sou uma pessoa diferente. Eu sou eu, sei que sou eu, mas também sou outra pessoa. Sempre foi assim. Hoje eu vim resenhar pra vocês o livro Todo Dia, do David Levitan, que tá dando o que falar, que tipo, é uma best-seller, todo mundo adora, gera muitas discussões. Eu achei um livro bastante interessante, principalmente pra ser resenhado, e eu tô louca pra discutir algumas coisas com vocês, e principalmente pra falar a minha opinião sobre esse livro. Então tá, você mesma que já leu Will Grayson, sabe que foi coescrito junto com John Green pelo David Levitan, que é esse autor aqui que também escreveu Nick and Nora, Uma Noite de Amor e Música, que eu ainda não li. Enfim, quando eu li Will Grayson, que inclusive eu ainda não fiz resenha, mas relaxem porque eu já vou fazer, eu percebi que a escrita do David Levitan é bastante única e consegue captar o sentimento das pessoas de uma maneira muito cativante, de uma maneira muito direta, de uma maneira muito legal. Então eu me interessei bastante, e aí eu soube que a galera Record ia trazer o livro Everyday pro Brasil, então resolvi logo tratar de comprar. E então, sobre o que é? O livro ele traz uma mitologia diferente, é sobre um personagem chamado A. Ele não tem gênero, não é homem nem mulher, não é nem A nem O, nem ele nem ela, é A. O que acontece com essa pessoa, com esse personagem? Eu vou chamar de ele porque assim, em inglês é só usar the, mas em português a gente tem que usar a ou ela ou ele e tal. E a galera preferiu usar ele, tratar como masculino. Então eu vou tratar como masculino, vocês entenderam. Também porque eu imagino um homem, então, enfim. Pode ser um pouco bem confuso no começo, mas eu vou tentar explicar direitinho. Enfim. O que acontece com esse A? Desde que ele nasceu, ele sempre, todo dia, acorda no corpo de uma pessoa diferente. Então ele não tem um corpo, ele não tem gênero, ele não tem uma aparência. Ele tem que, todo dia ele acorda uma pessoa que tem a mesma idade que ele. Então, por exemplo, se ele tem 15 anos, ele acorda em um corpo de uma pessoa de 15 anos, sendo homem, mulher, negro, branco, gordo ou magro, alto ou baixo, vocês entenderam. E sempre perto lá da localidade onde ele vive. Enfim, e ele tem que se adaptar a essa pessoa durante esse dia, não fazer nada de suspeito, continuar normal, e assim ele vai lidando a vida. Ele não sabe por que raios isso acontece com ele, ele se sente extremamente diferente, único e confuso a respeito disso, mas ele meio que já se acostumou com a situação. O que acontece? Ele do nada acorda no corpo de uma pessoa, de um menino chamado Justin. E esse Justin tem uma namorada chamada Rhiannon. E o que acontece diferente nesse dia, mais especificamente no dia 5.994, é que ele acaba se apaixonando pela Rhiannon. Então, ele na verdade só tá por um dia no corpo do Justin, mas ele realmente se apaixona pela Rhiannon. O que acontece? Como ele tem que ficar trocando de corpo, ele acaba tentando encontrar uma maneira de sempre se encontrar com ela, de sempre ver ela, sempre conversar com ela, e ele tenta arrumar coragem pra contar pra ela o que acontece com ele, né? Não é um spoiler, relaxa. Ele conta pra ela finalmente e ela acha meio estranho no começo, mas o livro é sobre eles tentando se adaptar a essa realidade do A. Basicamente essa é a história. Eu acho que a discussão mais importante, a discussão que mais me chamou a atenção é o desprendimento do gênero desse livro. O David Levitan, ele tem uma escrita bastante suave, bastante tranquila, bastante bonita e que dá pra refletir bastante. Então o que mais eu fiquei, o que realmente foi estranho de pensar assim, como seria tipo pra Rhiannon? Porque um dia ela se encontra com um homem, um dia ela se encontra com uma mulher. Ela se apaixonou pelo A, mas ela não sabe quem é o A. Então esse negócio da carcaça, é difícil você
enxergar a personalidade da pessoa. A Rhiannon fica um pouquinho confusa no começo, porque assim, ela se apaixonou pelo A, no corpo do Justin, que é um menino. E normalmente eles se encontram quando o A é um menino. E aí, do nada, ele beija ela como uma menina. Então ela já fica meio estranha, assim, porque, eu tô beijando uma menina, mas eu gosto de menino. Então, essa, eu acho que é o main point desse book, desse livro. Que é esse negócio do desprendimento. Eu confesso que foi bastante difícil pra mim não imaginar o A de alguma forma. Eu não conseguia imaginar o A sendo sem gênero. Eu não conseguia, eu tinha que provocar uma imagem na minha cabeça dele. É menino ou menina, é alto ou magro, consegui, fiz, né? Eu fiz uma imagem dele. E esse livro traz esse questionamento de como a gente é preso, assim, por paradigmas sociais e por regras ditas pra você. E, cara, é genial, assim, o apelo, a crítica que ele faz, esse negócio de gênero binário e de que só existe homem e mulher, entendeu? Então, é muito legal, sabe? Ele, tipo, ele consegue abranger, assim, todo o livro. São várias pessoas diferentes. Então, ele cai no corpo de uma menina que quer suicidar, cai no corpo de um garoto homossexual, cai no corpo de uma menina patricinha, malvada, chata, cai no corpo de um garoto extremamente mal educado, cai no corpo de um garoto extremamente religioso. Então, são vários aspectos pra você analisar. E eu achei incrível isso que ele fez, gente. É muito difícil explicar, principalmente sem dar spoilers do livro. Mas é incrível essa não uma crítica, mas você consegue entender um pouco mais essa história de sexualidade, de gênero, de identidade, de você se identificar como homem, mulher, como nenhum dos dois, como something else. Então, é isso que torna o livro tão único. É você ter um personagem que, na verdade, não tem forma, que só tem o caráter, que só tem a personalidade. Isso é tão legal, e principalmente o amor dele pela Rhiannon, e o amor da Rhiannon por ele. Porque eu entendi completamente a Rhiannon, não sei que nome estranho. E eu entendi as angústias dela, as preocupações dela e todas as dificuldades que eles têm que enfrentar. Então, eu acho que essa discussão sobre gênero, sobre sexualidade, sobre várias coisas assim, são muito interessantes. Inclusive, ele faz umas quotes, ele faz umas frases, umas coisas muito legais, pensando sobre essa história das pessoas, assim, se preocuparem tanto com sexo e, assim, no sentido de gênero, sabe? Se preocupar, nossa, mas é um homem com um homem, mas é uma mulher com uma mulher, é uma pessoa que gosta de homem e mulher, nossa, entendeu? Então, fala exatamente sobre isso, sobre homofobia, sobre preconceito, sobre depressão. Então tem vários aspectos. E o que mais me impressionou nisso tudo foi essa questão de não ter uma forma, do desprendimento do gênero, do desprendimento da aparência e de como essas coisas realmente importam para nossa sociedade e como as pessoas estão presas a elas, como elas não conseguem imaginar, elas no sentido também de mim, não conseguem imaginar uma pessoa não tendo em mente a forma, a aparência, o sexo e esse tipo de coisa. A escrita do David Levitan é muito fluida, é muito boa e você não consegue parar de ler. É muito boa. No começo você até fica um pouquinho empacado, assim, tem algumas partes que você também sabe, mas quando realmente ele pega um personagem bom, ele pega uma vida legal, um dia legal, então fica muito bom. Os personagens também são muito bem construídos. Eu amei o A, não sei, eu amei A. E achei ela, não sei. Vou usar, tipo, que nem feministas usam. Elas. Eu amei como o A foi construído e como os sentimentos dele foram passados. Porque, assim, é contado em primeira pessoa em forma de dias. Então você tem dia 6003, dia 6004, dia 6005. O que eu achei o pecado do David Levitan nisso? Ele tinha uma história maravilhosa, uma mitologia maravilhosa e tal. Só que o que me incomodou bastante é que faltou muita explicação sobre o que estava acontecendo com o A. Por que ele era assim?
por que acontecia isso com ele, da onde veio isso, se existia outras pessoas assim. Então eu acho que faltou uma explicação. Eu sei que o tema exatamente do livro não era esse. Eram muito mais questões metafóricas e filosóficas. Mas me incomodou muito porque eu queria saber mais sobre aquilo, que eu achei genial a ideia dele. Então eu queria saber mais e ele não falava. E... pois é. E também aconteceu no final, vocês vão me entender depois, mas tem um pastor, um arcebispo, um reverendo, que sugere uma coisa, que vai revelar um segredo pra ele, mas que ele nunca revela esse segredo, e ele revela uma coisa que você não entende, e o final fica super em aberto, entendeu? No final ele tem... O final é muito bom, tá? Não me entendam mal, o final é muito bom e eu fiquei muito emocionada, e eu não chorei, eu ainda não chorei com nenhum livro. Mas foi muito bom. Mas essa questão do reverendo, essa questão de não explicar direito a mitologia do ar, né? A realidade do ar, é que me incomodou. Porque eu achei que o David Levitan colocou essa coisa do reverendo sem precisar, entendeu? Tipo, só fez pra confundir a gente. E quando terminou o livro eu falei, tá, e cadê a explicação? Eu fiquei procurando, assim, se eu tinha pulado alguma página, alguma coisa assim. Então reli, só que eu não consegui entender. Então você que já leu, por favor, me fale o que o reverendo quis dizer pra ele, o que revelou, o que ele chegou à conclusão, que eu não entendi. E por esse motivo, do livro trazer tantas questões muito legais, personagens bem desenvolvidos, uma narrativa fluida e uma realidade que eu nunca nem tinha imaginado que alguém poderia ter a criatividade bastante pra inventar, mas também por ter pecado nessa história de não amarrar todas as pontas soltas e de deixar um negócio em aberto que ninguém entendeu. Por isso eu dou 4 chicletes pro Todo Dia do David Levitan, porque escrita boa, história boa não falta, mas só faltou esse negócio de você concluir o livro, porque não adianta nada você fazer um livro ótimo e deixar o final em aberto. Uma coisa é deixar o final aberto para interpretações, outra coisa é deixar o final em aberto. Tipo, literalmente, é como se faltasse umas 50 páginas aqui nisso aqui. Então, por favor, David Levitan, escreva uma continuação. Eu marquei vários posts legais, como vocês podem ver aqui. Então, olha isso. Então, vamos escolher algumas. Que história é essa sobre um instante em que você se apaixona? Como uma medida tão pequena de tempo pode conter algo tão grande? De repente, eu percebo por que as pessoas acreditam em déjà vu. Porque acreditam em vidas passadas, porque não há meio de fazer com que os anos que passem na Terra sejam capazes de resumir o que estou sentindo. Raramente as pessoas são tão atraentes quanto são aos olhos das pessoas que as amam. Imagino que é assim que deva ser. É animador pensar que a ligação que você tem pode definir a percepção tanto quanto qualquer outra influência. Não quero amá-la. Não quero me apaixonar. As pessoas não dão valor à continuidade do amor, assim como não dão valor à continuidade do corpo. Não percebem que a melhor coisa sobre o amor é a sua presença constante. Assim que você estabelece isso, sua vida ganha uma base extra. Mas, se você não pode ter essa presença constante, só tem uma base para sustentá-la, sempre. Ao longo dos anos, fui a muitas cerimônias religiosas. Cada uma que frequento apenas fortalece minha impressão geral de que as religiões têm muito, mas muito em comum do que gostariam de admitir. As crenças são sempre praticamente as mesmas, apenas as histórias diferem. Todas as pessoas querem acreditar num poder superior. Todas querem pertencer a algo maior do que elas mesmas e todas querem companhia ao fazer isso. Querem que haja uma força do bem na Terra e querem um incentivo para fazer parte disso. Querem ser capazes de demonstrar sua crença e sua participação por meio de rituais de devoção. Querem tocar o que é grandioso. E somente nos pontos mais delicados que fica complicado e controverso a incapacidade de perceber que não importa qual seja a nossa religião, sexo, raça ou localização geográfica, todos nós temos cerca de 98% em comum com todos os outros. Sim, as diferenças entre homens e mulheres são biológicas, mas se você observa a biologia como uma mera questão de porcentagem, não há muita coisa diferente. A raça é diferente apenas como uma construção social, e não há como uma diferença inerente. E quanto à religião, quer você acredite em Deus, Javé, Alá ou qualquer outra coisa, é provável que em seu coração vocês queiram a mesma coisa. Por uma razão qualquer, nós nos concentramos nos 2% de diferença e a maior parte dos conflitos que acontecem no mundo é consequência disso.
O único modo pelo qual consigo passar pela vida é por causa dos 98% que todas as vidas têm em comum. Eu recomendo muito, muito, muito pra todo mundo. E eu acho que realmente dá umas discussões muito legais. Então se você já leu esse livro, se você tiver alguma discussão, alguma pergunta pra me fazer, sinta-se à vontade aqui nos comentários. Eu vou amar discutir com vocês e trocar ideias também. Então, a edição é da Galera Record, eu gostei bastante da capa, achei muito criativa. A edição tá linda, as páginas são com aquele papel off-white, ou seja, papel pólen, né? Muito bom, o espaçamento, diagramação, tudo ótimo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. E eu amei a edição, ficou melhor ainda ler com essa edição maravilhosa. Parabéns, galera! Minha bateria tinha acabado, mas eu só queria falar pra vocês, se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal, adicionem aos favoritos, a lista de reproduções, compartilhem nas suas redes sociais e comente aqui embaixo tudo que você quiser, porque eu amo comentários e eu sempre tento responder todos eles. Então, muitos beijos e tchau, tchau!